E se o amor da sua vida também fosse a sua maior prisão? Quando um novo rival surge, tudo o que parecia certo desmorona, e Luara precisa escolher entre a paixão perigosa que a consome ou a liberdade que promete salvá-la. Mas, será que existe liberdade sem dor? Se você já teve que decidir entre seguir o coração ou se proteger, essa história vai te prender do começo ao fim. Prepare-se para uma batalha de sentimentos, onde cada escolha tem um preço, e onde amar às vezes significa se perder, ou finalmente se encontrar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A mansão parecia diferente desde o noivado. Mais viva, mais vigiada, como se os próprios muros, conscientes da promessa feita entre Luara e Luciano, a protegessem e a prendessem ao mesmo tempo. Luara caminhava pelo jardim interno, buscando algum alívio para o turbilhão que carregava no peito, quando o som de motores se aproximando rasgou a serenidade da tarde. 2 carros pretos cruzaram os portões. Homens saíram primeiro, figuras duras, alertas, armadas. E então, ele apareceu. Marcos Roberto. O contraste com Luciano era tão gritante que Luara precisou de um momento para absorver. Enquanto Luciano era contenção, controle e austeridade, Marcos era pura insolência. Alto, ombros largos, cabelos castanho claros desalinhados, um sorriso preguiçoso brincando nos lábios. Vestia-se com elegância descuidada. Blazer aberto, camisa desabotoada no colarinho, jeans escuros. Seus olhos verdes, intensos, varreram o ambiente com interesse até pousarem em Luara. Ele parou. Sorriu. E o mundo pareceu inclinar-se perigosamente. Luciano se adiantou, a expressão endurecida. Bem-vindo, Marcos. Disse, o aperto de mão entre eles carregado de tensão mal disfarçada. Luciano. Respondeu o outro num tom de falsa cordialidade. Sempre um prazer. Seus olhos deslizaram de volta para Luara descaradamente. E quem é essa preciosidade? Luciano enrijeceu ao lado dela. Esta é Luara, minha noiva. O sorriso de Marcos se alargou, mas seus olhos permaneceram fixos nela. Encantadora, murmurou. Luara sustentou o olhar dele, uma fagulha de desafio brilhando em seus olhos. Sabia reconhecer perigo quando o via. E Marcos era o tipo de perigo que não precisava de armas para ferir. Ao longo do dia, ele se instalou como uma presença constante e desconfortável na mansão. Sempre sorridente, sempre casual. Mas cada palavra, cada gesto, parecia cuidadosamente calculado para provocar. Durante o jantar, sentaram-se à mesma mesa longa e imponente do salão principal. Luciano e Marcos conversavam sobre negócios, territórios, acordos, ameaças veladas. Luara limitava-se a ouvir, tentando ser invisível. Até que Marcos, com sua audácia habitual, quebrou o protocolo. Então, Luara, disse, girando a taça de vinho entre os dedos. Conte-me, o que uma mulher como você faz presa aqui? Luciano congelou. Luara ergueu uma sobrancelha enfrentando o desafio. Eu escolhi ficar. Disse, cada palavra medida como uma flecha. Marcos sorriu de um jeito que sugeria que não acreditava em uma só sílaba. Escolhas são engraçadas, disse ele olhando diretamente para ela. Às vezes pensamos que escolhemos, quando na verdade apenas nos acostumamos. Luciano soltou a taça sobre a mesa com um ruído seco. Já chega, Marcos. O outro ergueu as mãos, simulando inocência. Só conversas amistosas. Mas o recado estava dado. Luara sentiu o peso daquilo durante toda a noite. Sentiu também outra coisa que a assustava ainda mais do que o veneno sutil nas palavras de Marcos. A inquietação dentro de si. A consciência de que em algum nível Marcos a intrigava. E que no fundo uma parte dela, pequena, perigosa, queria ver até onde aquela curiosidade poderia levá-la. Nos dias seguintes, Marcos tornou-se uma sombra constante no mundo de Luara. Sempre à margem, sempre atento. Ele parecia saber exatamente onde e como se posicionar para invadir sua rotina, sem nunca ultrapassar a linha. Ou talvez, para obrigá-la
a atravessá-la. Luara tentava evitá-lo, concentrando-se nos passeios pelo jardim, nas leituras solitárias, nos almoços silenciosos. Mas era inútil. Onde quer que fosse, ele surgia. Um comentário espirituoso no café da manhã. Uma provocação, velada durante a prática de tiro que Luciano insistira em ensinar. Um olhar prolongado no jantar, que fazia sua pele formigar, como se tivesse sido tocada sem contato físico. Era insuportável. Era irresistível. Em uma tarde enevoada, Luara caminhava sozinha pelo jardim interno. O frio do vento mordendo seus tornozelos quando sentiu a presença antes mesmo de ouvi-lo. Marcos encostava-se a uma das colunas de pedra, observando-a com aquele meio sorriso que parecia conhecer todos os seus segredos. Ela parou, o corpo em alerta. Perdeu-se? Perguntou, tentando manter o tom casual. Talvez tenha me perdido em você. Respondeu ele sem vergonha. Luara revirou os olhos. Original. Marcos deu alguns passos lentos em sua direção, sem pressa, como um lobo cercando sua presa. Você não pertence a este lugar. Disse, sério agora. Não aos muros dourados, nem às correntes, disfarçadas de promessas. Ela cruzou os braços. Você fala como se me conhecesse. Ele parou a poucos passos dela, o olhar fixo em seu rosto. Conheço sua fome, Luara, murmurou. A fome de ser vista, desejada, escolhida por quem não precisa prender você para tê-la. As palavras perfuraram suas defesas como lâminas. Antes que pudesse se mover, Marcos ergueu a mão, roçando de leve a ponta dos dedos na corrente prateada que pendia em seu pescoço. A chave. O presente de Luciano. O símbolo da escolha que ela nem sabia se ainda podia chamar de sua. Wise, você carrega sua prisão no peito, sussurrou ele. Luara deu um passo para trás, ofegante. Marcos não a seguiu. Apenas sorriu de maneira triste, quase gentil. Quando estiver pronta para abrir a porta, sabe onde me encontrar. Virou-se e desapareceu entre as colunas, deixando-a sozinha com seu coração em descompasso. Naquela noite, a tensão se intensificou. Durante o jantar, Luciano conversava animadamente com alguns associados, mas seus olhos, vez ou outra, se desviavam para Luara. Atentos, possessivos. Marcos, do outro lado da mesa, erguia a taça de vinho num brinde silencioso só para ela. Era um fio invisível esticado entre os três. Fino. Tenso. À beira de romper. Após a refeição, enquanto subia as escadas em direção ao quarto, Luara sentiu uma mão segurar de leve seu pulso. Virou-se. Era Marcos. Seus olhos verdes estavam mais escuros sob a luz fraca do corredor. Ele não disse nada. Apenas inclinou-se. Por um segundo que pareceu uma eternidade, seus rostos ficaram a centímetros de distância. Luara sentiu o calor do corpo dele, o perfume amadeirado misturado ao cheiro de vinho. Se quisesse, poderia simplesmente fechar os olhos e atravessar a linha. Mas não o fez. Com o coração disparado, afastou-se, o olhar carregado de culpa e desejo. Marcos apenas sorriu, um sorriso que dizia, ainda não, mas logo. Luara correu para o quarto, fechando a porta atrás de si com um estrondo. Encostou-se nela, ofegante, a corrente de prata fria contra seu peito ardente. Sabia que estava em perigo. Mas não era o perigo de Marcos que mais a assustava. Era o perigo dentro de si mesma. Luara passou a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso de Marcos. Sentia o calor de sua respiração contra a pele. O peso da quase traição sufocava seu peito mais do que qualquer corrente poderia. Quando a manhã chegou, pálida e fria, ela sabia que não poderia esconder aquilo por muito tempo. Nem de Luciano, nem de si mesma. O café da manhã transcorreu num silêncio desconfortável. Luciano parecia alheio, lendo relatórios, discutindo com seus homens assuntos que Luara não compreendia. Mas ela sabia. Ele sentia. O peso invisível do que não fora dito pairava entre eles como um campo elétrico prestes a explodir. Foi no final da tarde que tudo desabou.
Luciano a encontrou no salão principal, onde ela lia, ou tentava ler, à beira da lareira. Sem dizer palavra, tomou o livro de suas mãos e o jogou no sofá. Luara ergueu os olhos, o coração disparando. "O que pensa que está fazendo?" perguntou, tentando manter a calma. Luciano a fitava como um predador que finalmente encurrala, a presa. "Você e Marcos", disse a voz baixa, carregada de veneno contido. Luara sentiu o sangue gelar. "Não aconteceu nada", respondeu rapidamente, mas sua voz traiu sua culpa. Luciano riu, um som áspero que não trazia alegria. "Ainda não", corrigiu ele, avançando um passo. Ela recuou instintivamente, sentindo o calor da lareira nas costas. "Você acha que não vejo?", continuou ele. Os olhares, os sorrisos, a hesitação. Luara ergueu o queixo, desafiadora apesar do medo. "Eu sou livre para olhar para quem quiser." As palavras soaram mais ousadas do que se sentia. Luciano cerrou os punhos ao lado do corpo, lutando visivelmente contra a explosão iminente. "Livre?", repetiu, a palavra saindo amarga. "Você é minha, Luara. Eu sou minha", corrigiu ela, cada sílaba cortante como vidro. Por um momento pensou que ele a agrediria, mas Luciano fez pior. Deu 2 passos e a puxou contra si com força, como se quisesse gravá-la em sua pele. Seu beijo foi brutal, possessivo, desesperado. Luara lutou para se libertar, mas depois se entregou, tão consumida quanto ele pelo turbilhão de raiva e desejo. Era errado. Era destrutivo. E era tudo o que conheciam um do outro. Quando finalmente se separaram ofegantes, Luciano encostou a testa na dela. "Não me provoque", sussurrou. "Não com ele. Não comigo." Luara fechou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem. O que era aquilo? Amor? Ódio? A necessidade de vencer um ao outro? Sem esperar resposta, Luciano a soltou e saiu, seus passos ecoando pelo corredor. Luara deslizou pela parede até o chão, o corpo tremendo. Abraçou os joelhos contra o peito, sentindo-se mais perdida do que nunca. Ela estava se despedaçando. E no centro dessa destruição, 2 homens giravam como planetas opostos. Luciano, a força inescapável que queria prendê-la ao próprio coração. Marcos, a promessa sedutora de liberdade. Mas ela sabia que nenhuma escolha seria indolor. Porque o verdadeiro cativeiro não eram os muros. Era o que sentia. Era o amor. Torto, sombrio, perigoso, que já não sabia como negar. A madrugada trouxe a decisão. Enquanto a casa dormia, Luara arrumou uma pequena mala com mãos trêmulas. Cada movimento parecia pesar toneladas. Dobrar uma blusa, guardar o anel de noivado no fundo da bolsa, esconder a corrente de prata, o presente de Luciano, em um compartimento secreto. O símbolo da escolha que ainda a assombrava. Descendo as escadas com o coração na garganta, sentia como se a qualquer instante o chão fosse ruir sob seus pés. Marcos a esperava no jardim dos fundos, encostado em um dos pilares de pedra, o rosto meio oculto pela sombra. Ao vê-la, sorriu, não com triunfo, mas com algo que parecia esperança. "Tem certeza?", perguntou sem rodeios. Luara hesitou apenas por um segundo, depois assentiu. Não era sobre amar Marcos. Era sobre tentar lembrar quem era antes de Luciano, se ainda havia algo de si para resgatar. Subiram no carro sem trocar mais palavras. O motor ronronou na madrugada silenciosa, enquanto deixavam para trás a mansão dourada e todas as promessas que ela carregava. Luara não olhou para trás. O mundo lá fora parecia irreconhecível, vasto, frio e de uma liberdade que doía mais do que curava. Foram para uma casa modesta à beira-mar, escondida em uma vila que o tempo parecia ter esquecido. Ali, entre móveis antigos e o cheiro de maresia, Luara tentou reaprender a respirar. Marcos foi gentil. Deu-lhe espaço. Deu-lhe silêncio. Às vezes, sentavam-se na varanda à noite, compartilhando vinho e histórias de vidas que poderiam ter sido diferentes. Outras vezes apenas existiam lado a lado,
como duas almas feridas buscando consolo no calor um do outro. E, lentamente, Luara começou a acreditar que poderia encontrar uma nova versão de si mesma ali. Mas sempre, sempre, havia um fantasma entre eles. Luciano, o toque dele, o cheiro dele, a raiva, o desejo, o amor torto que ainda ardia sob sua pele. Na terceira noite, caminhando pela praia de areia fria, Marcos parou diante dela. Eu não quero ser sua fuga, Luara, disse a voz carregada de uma honestidade que a cortou por dentro. Ela ficou em silêncio. Marcos segurou sua mão com delicadeza. Quero ser sua escolha. Luara fechou os olhos, sentindo a maré fria lamber seus tornozelos. Escolha. Uma palavra tão simples, um fardo tão cruel. Puxou a corrente de prata do bolso. O pequeno pingente de chave cintilou sob a luz pálida da lua. Luciano havia dado aquilo a ela como uma metáfora, e agora, Luara percebia. A chave não era para fugir dele, era para encontrar a si mesma. Naquela noite, sentada, no parapeito da janela da casa de Marcos, olhando o mar infinito, Luara chorou. Chorou pela mulher que fora sequestrada, pela mulher que se apaixonara pelo homem errado, pela mulher que agora precisava escolher entre dois amores imperfeitos. Sabia que a verdadeira liberdade não era estar longe de Luciano, era estar com ele, sem perder a si mesma. E se Luciano fosse capaz de aceitá-la assim, livre, inteira, talvez houvesse esperança. Se não, ela encontraria forças para partir de verdade. Com o coração apertado, Luara sabia o que precisava fazer. Não por medo, não por saudade, mas porque, para salvar a si mesma, precisava encarar o que deixara para trás. Pela primeira vez, era ela quem decidia, e era essa escolha que, finalmente, a libertava. O sol ainda mal surgia no horizonte quando Luara deixou a casa de Marcos. Vestia jeans, um suéter cinza surrado, e seus cabelos estavam presos em um coque apressado. Não precisava de adornos, nem armaduras, carregava apenas sua mala pequena, e a corrente de prata escondida no bolso onde sempre estivera. Marcos a observou da varanda, sem tentar detê-la. Havia compreensão em seu olhar, e tristeza. Luara caminhou até o carro, sem olhar para trás. Sabia que para seguir em frente precisava antes enfrentar o que deixara para trás. A viagem até a mansão pareceu um borrão de pensamentos, memórias e medos. Cada quilômetro a fazia repassar os momentos que a transformaram. O sequestro, a raiva, o fascínio, o beijo roubado, a oferta de um amor imperfeito. Luciano nunca prometera perfeição, mas também nunca entendera que o verdadeiro amor não é posse, é escolha. Quando os portões da propriedade surgiram diante dela, Luara sentiu o coração bater descompassado. Desceu do carro e caminhou até a entrada. Os seguranças a reconheceram de imediato, mas hesitaram. Talvez soubessem que desta vez ela não era uma prisioneira. Era uma mulher que voltava por vontade própria, ou para encerrar definitivamente aquela história. Foram minutos eternos até que a porta principal se abrisse. Luciano estava lá. Não vestido de maneira impecável como sempre, sem terno, sem máscara, apenas jeans, camiseta preta, olhos sombrios e expressão contida. Quando a viu, parou, como se o mundo inteiro tivesse se resumido àquela visão. Luara deu alguns passos hesitantes. Parou a poucos metros dele. Os olhos de Luciano percorreram seu rosto, sua mala, sua corrente de prata visível sob o suéter. Mas ele não se moveu, não a puxou, não ordenou. Eu fui embora porque precisava lembrar quem eu era sem você, disse ela, a voz firme apesar da emoção. Luciano permaneceu em silêncio, o maxilar tenso. Luara inspirou fundo. E eu descobri, continuou, tirando a corrente do pescoço e segurando-a entre os dedos, que eu sou livre, com ou sem você. As palavras pairaram entre eles como uma sentença e uma esperança. Luciano deu um passo à frente. Seus olhos, aqueles olhos castanho escuros que tantas vezes aprenderam, agora tremiam. Eu não quero te prender, Luara, disse rouco.
Eu quero te merecer. Ela piscou, as lágrimas ardendo. Luciano estendeu a mão. Não para agarrá-la, não para exigir. Apenas ofereceu. Luara olhou para aquela mão aberta como uma promessa silenciosa. E soube. Escolha. Não obrigação, não medo. Amor, nascido da liberdade. Deixou a corrente de prata escorregar dos dedos, caindo no chão entre eles com um tilintar suave. E então, deu um passo à frente. E outro, até que suas mãos encontraram as dele. E Luciano a puxou para um abraço que não era de posse, mas de rendição. Quando seus lábios se encontraram, o beijo foi diferente de todos os anteriores. Era leve, era livre, era real. Mais tarde, sentados no jardim interno sob o céu dourado do entardecer, Luara encostou a cabeça no ombro dele. E se eu quiser voar algum dia? Perguntou, meio brincando, meio séria. Luciano sorriu contra seus cabelos. Então eu vou aprender a voar com você. Ela sorriu também. Sabia que o futuro seria incerto, que sombras do passado ainda poderiam tentar alcançá-los. Mas, pela primeira vez, não sentia medo. Sentia esperança. Porque o amor verdadeiro, como a liberdade, não é a ausência de correntes, é a escolha de ficar, mesmo podendo partir. E naquela escolha, Luara encontrou seu lar. Às vezes a liberdade não está em romper as correntes, mas em decidir a quem e a que queremos nos ligar. Luara descobriu que o amor verdadeiro não é um cativeiro dourado nem uma fuga desesperada, mas a escolha diária de permanecer onde o coração encontra abrigo, mesmo com todas as imperfeições do caminho. No final não foi Luciano quem a salvou, nem Marcos quem a libertou. Foi ela quem resgatou a si mesma. Em um mundo de promessas quebradas e juras silenciosas, o amor deles floresceu não porque era perfeito, mas porque foi escolhido apesar do medo. E é nessa imperfeição, nesse entrelaçar de coragem, dor e desejo, que Luara entendeu que a verdadeira força não está em nunca se perder, mas em sempre ser capaz de se reencontrar. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.